Olá, vamos dar então início a este primeiro vídeo, que é um vídeo de introdução de alguns tópicos de reflexão que a rede Motricidade Humana se propõe a apresentar. Obviamente que a nossa área é Educação Física e estamos a contextualizar dentro daquilo que podemos dizer os desafios do século XXI, entre o modelo da competição e da cooperação. Qual é o modelo que mais se adequa a estes desafios do século XXI e, sobretudo, que tipo de valores que cada um destes modelos propõe ou apresenta para a formação dos jovens para o século XXI. Desafios do século XXI, educação física. Se observarmos as finalidades, estas finalidades são apresentadas num documento da Unesco, que é a Educação Física de Qualidade, e falem em formação e habilidades para a vida e participação em atividades físicas ao longo da vida, apoio aos jovens para se tornarem cidadãos responsáveis e ativos e formar alunos fisicamente literados com o conhecimento e a autoconfiança necessários para o sucesso académico e, finalmente, desenvolver as competências e os valores para os desafios do século XXI. A nossa proposta, obviamente, que vai no sentido da pedagogia da cooperação. Mas porquê? Este documento que eu acabei de falar, no seu ponto 3.2.1, flexibilidade curricular, lê-se o seguinte: verifica-se uma deterioração nas atitudes dos estudantes em relação à educação física devido ao domínio dos desportos competitivos e atividades baseadas no desempenho. Portanto, este é um parágrafo que é extremamente relevante para a nossa reflexão. Quais é que são os valores da competição? Ou a definição de sucesso no domínio da competição? O objetivo é a performance, é fazer melhor que os outros. O objetivo na competição é ganhar e podemos dizer que existe uma atitude competitiva quando o que A faz é no seu próprio benefício, mas em detrimento de B, e o que o B faz é em seu benefício próprio, mas em detrimento de A. Já na cooperação, o objetivo é diferente, o objetivo é fazer melhor pelos outros e para os outros, é colaborar para o sucesso de todos e manter-se em jogo. Existe uma atitude cooperativa quando o que A faz é simultaneamente benéfico para A e B e o que B faz é simultaneamente benéfico para ambos. Cooperação é um processo onde os objetivos são comuns e as ações são benéficas para todos, A e B. E já vimos a primeira diferença. Uma outra característica entre a pedagogia da oposição e a pedagogia da cooperação está relacionada com a interdependência. Numa relação entre duas pessoas, entre dois grupos, se houver independência, se não houver qualquer tipo de dependência, não vai haver conflito, porque não vai haver interesses comuns ou aspectos que tenham que ser negociados ou discutidos. No caso do desporto ou das atividades cooperativas, jogos cooperativos por si, há sempre uma interdependência porque há pessoas envolvidas. No caso dos jogos ou da pedagogia cooperativa, a interdependência é considerada positiva e quando a interdependência é considerada positiva, significa que os objetivos estão diretamente correlacionados. A vitória de um é a vitória do outro, portanto, qualquer um dos atores irá esforçar-se para que o outro tenha sucesso e vice-versa. No caso da competição, os objetivos estão inversamente correlacionados. Ou seja, a vitória de um dos atores, ou jogadores ou equipa, terá que obrigatoriamente garantir a derrota dos outros. Portanto, o que é que acontece? Acontece que haverá sempre maior probabilidade para o conflito. Os jogos de oposição, ou de invasão territorial e outros jogos desportivos, cujo objetivo vimos será ganhar e uma das características, a interdependência negativa, tem e é organizado segundo aquilo que consideramos as fronteiras, limites, fronteiras espaciais, fronteiras numéricas, fronteiras temporais. E as métricas regulam-se por um único dado ou valor estatístico, portanto é vitória ou derrota, portanto é o número de pontos obtidos. E os objetivos, como vimos, estão inversamente correlacionados. Quando nós, nas aulas de educação física, utilizamos preferencialmente jogos com estas características, ou seja, quando a mecânica é idêntica, as regras são muito específicas, são idênticas entre os vários jogos desportivos, há restrições de áreas, há restrições de jogadores,
do número de jogadores, há restrições nas faltas, há juízes. Portanto, toda esta dinâmica de interação em oposição acaba por ter um determinado impacto a nível da dinâmica social, do relacionamento interpessoal e a nível dos valores, cognições e emoções evocados nos jogadores. Obviamente, como vimos, se a interdependência é negativa, há sempre maior probabilidade para o conflito. Logo, as dinâmicas sociais de oposição aumentam como é que eu digo, a prevalência de atividades disruptivas, emoções incoerentes. E então, quais é que serão os valores prioritários neste tipo de jogos? Será que são os valores que nos interessam? Ora bem, este modelo, que é o modelo SCARF, que é apresentado a nível das neurociências, refere que, aliás, organiza-se segundo dois temas e afirma que muitos dos nossos comportamentos sociais são motivados por um princípio de organização social e comportamental que visa minimizar a ameaça e maximizar a recompensa. E por outro lado, o tema 2 refere também que os vários domínios da experiência social gravitam em torno das mesmas redes cerebrais utilizadas pelas necessidades primárias de sobrevivência, de água ou alimento. Ou seja, quando nós, a nível da interação social dentro de um jogo desportivo, colocamos regras e organizações dinâmicas e mecânicas que têm a ver com as regras do jogo que ameaçam o estatuto, criam incerteza e receio relativamente à derrota, relativamente ao resultado, colocam medo em relação à falha e em relação à capacidade de tomar decisões ou eventualmente criam aquilo que se chama a exclusão porque o jogador não esteve à altura, não correspondeu à expectativa, não contribuiu para o sucesso da equipa ou eventualmente há erros de julgamento devido à arbitragem aos próprios jogadores. Tudo isto provoca dor social. Porquê? Porque os jogadores estão em constante stress, em constante tensão e as emoções disruptivas ou incoerentes acabam por vir à flor da pele. E esta dor social da interação é equivalente à dor física, logo o cérebro reage de uma forma muito idêntica, como dizem as neurociências. Este modelo SCARF, como vimos, aumenta o sentimento de ameaça, portanto os jogadores são vistos como uma ameaça, e cria aquilo que se chama a dor social, como vimos. No caso dos jogos cooperativos, isso já não acontece porque a interdependência é positiva. Aliás, o que vai acontecer é fortalecer estes laços. Se utilizarmos o modelo circunplexo de Plutchik para caracterizar este tipo de interações emocionais, podemos verificar que a competição na competição prevalece sobretudo emoções do lado da hostilidade. Os jogadores, aliás, ninguém vai jogar um jogo se não tiver uma certa dose, eles chamam-lhe combatividade, mas é agressividade. Se for desafiador, se não for líder, tomar iniciativa, dominador. Portanto, obviamente que as emoções que devem prevalecer no jogo competitivo, porque se quer ganhar, são as emoções do quadrante da hostilidade. E por outro lado, quando as decisões não são favoráveis aos interesses da equipa ou do jogador, eles mostram-se rancorosos, amargos, mal-humorados, muitas vezes confrontam o árbitro, desconfiados, magoados, viram as costas, no caso da educação física. E o que nós pretendemos dos alunos é que eles de facto transitem para o lado da amicabilidade. E isso consegue-se fundamentalmente com a intervenção a nível de planos de ética, não só, mas sobretudo a nível da formação emocional e social. Ou seja, de qualquer das maneiras, os jogos cooperativos criam um ambiente muito mais favorável à amicabilidade. Neste artigo interessante que se chama Moral Development and Sportsmanship in Physical Education and Sport, de Colin Pennington, ele refere que existe muito pouca investigação empírica recente que suporta a afirmação que a mera participação no desporto em si conduz ao desenvolvimento do caráter moral. Na verdade, o oposto parece ser verdade. A participação no desporto pode estar muito mais ligada a efeitos negativos no caráter moral. Infelizmente, a sobrevalorização do ganhar e a exacerbação da vitória tem conduzido a comportamentos agressivos e antiéticos, degenerando em efeitos negativos e destrutivos no desenvolvimento do bem-estar dos atletas e da sociedade como um todo. O modelo competitivo apresenta-se fundamentalmente com estas características. E este estudo é interessante porque é um estudo que acaba por mostrar os níveis de agressividade em jovens nas aulas de educação física, do ensino básico e secundário,
por género e sexo, quando praticam atividades físicas e desportivas, desportos de contacto, onde a agressividade é sempre maior nos desportos de contacto, e há outros indicadores a nível da agressividade geral e agressividade específica. Neste outro estudo, os resultados também são bastante idênticos, e há associação estatisticamente significativa entre a idade e os fatores de agressividade total e agressividade física, sendo que os participantes de desportos individuais apresentam valores de agressividade verbal superior aos dos desportos coletivos. Portanto, aqui estamos a falar de agressividade verbal. Portanto, existem vários tipos de agressividade. Portanto, nós perguntamos-nos, portanto, se o desporto, a oposição, os jogos de oposição aumentam a probabilidade de emoções incoerentes e disruptivas. Será esta a melhor pedagogia ou a melhor metodologia, o melhor tipo de jogos a utilizar nas nossas aulas quando nós queremos promover valores elevados, ou seja, uma moralidade elevada? Como vimos, nos jogos de oposição e interdependência negativa, existe sempre um vencedor e um vencido, o que cria ansiedade e frustração durante o jogo, antes do jogo, na fase de preparação, mesmo nas aulas, quando os alunos vão jogar, é comum escutar-se a palavra não é justa, as equipas não estão justas, portanto começam logo com medo que não consigam ter a vitória e que a equipa ou os elementos da equipa não garantam esse sucesso. Portanto, começa logo a haver nas aulas uma preocupação com o ganhar. Embora nós, como professores, possamos desvalorizar isso, isso é inerente, surge espontaneamente. Maior probabilidade de conflito, ou seja, os alunos envolvem-se facilmente em disputas verbais ou às vezes pequenas rixas por causa de situações durante o jogo. Nós temos que estar sistematicamente a intervir e a ter uma intervenção pedagógica. O que é? Isto tem a ver com a dor social, como vimos. Portanto, a raiva e a violência contra os outros manifesta-se de forma muito mais espontânea neste tipo de jogos de oposição. Obviamente que o Instituto Português da Juventude lançou o Plano Nacional de Ética no Desporto, tendo em consideração esta realidade, porque reconhece de facto que há uma degeneração a nível dos valores no desporto. Agora a questão é, será que estas ações vão resolver, uma vez que os jogos propiciam este tipo de confronto, porque a interdependência negativa prevalece? Eu afirmo que são mais anti-inflamatórios morais do que propriamente soluções. Se nós analisarmos esta cascata de ações e interações, podemos verificar que os jogos desportivos, ou a literacia desportiva, normalmente a maior parte dos jogos apresentam-se com as mesmas características mecânicas, e as interações e cognições evocadas nos jogadores acabam por ter sempre as mesmas características e acabam por desencadear sempre reações a nível de dor social. Obviamente que tanto a lei de base do sistema educativo como o perfil dos alunos à escolaridade obrigatória contempla o desenvolvimento a nível motor, social, afetivo e moral. Agora nós perguntamos que tipo de valores resultam deste tipo de mecânicas, deste tipo de jogos, e que nível de interações, o impacto a nível das interações dinâmicas e a nível das emoções nos jogadores. As neurociências, obviamente, que trouxeram uma mais-valia para o estudo das dinâmicas de competição e cooperação, e permitem-nos perceber atualmente que existem, de facto, diferenças significativas a nível neuronais, a nível cognitivo e neuronal, quando se utilizam jogos competitivos ou jogos cooperativos. E há vários estudos que mostram claramente uma vantagem a nível do desenvolvimento moral, uma vantagem significativa também a nível dos jogos cooperativos na formação do caráter, na empatia e nos valores. O cérebro humano é um órgão social e a competição e a cooperação são dois exemplos opostos, com dois quadros mentais diferentes a nível das dinâmicas interpessoais. Portanto, isto é um facto que as neurociências mostram claramente. As áreas solicitadas ou ativadas no cérebro quando um jogador joga um jogo cooperativo ou competitivo são diferentes. As reações fisiológicas e neurológicas estão diretamente relacionadas e são profundamente influenciadas pelas interações sociais. Ativam regiões distintas do cérebro, refletindo diferentes padrões cognitivos, neuronais e comportamentais.
Competir. Quando alguém é percebido como competidor ou concorrente, a capacidade para a empatia cai significativamente. E cá está, a nível dos estudos que comparam os jogos cooperativos dos jogos de oposição competitivos, verifica-se claramente que nos competitivos existe uma sincronicidade intercerebral, o que não acontece nos jogos competitivos. Aliás, se analisarmos os jogos cooperativos ou a suposta cooperação dentro de uma equipa, nós teremos que observar contribuição, integração e inteligência, ou seja, noção de equipa, noção de unidade e noção de adaptabilidade. Os jogadores têm que criar sinergias, colaboração e entreajuda, têm que ter um objetivo comum, tem que haver o equilíbrio entre os interesses pessoais e os interesses da equipa e têm que ter respostas adequadas a situações diversificadas que ocorrem no jogo. E eles conseguem através do recurso à informação, cujo objetivo é articular esforços comuns em função do desafio. Portanto, tem que haver diálogo, comunicação, tem que haver uma linguagem comum. Quando nós introduzimos o elemento da competição, nós vamos introduzir um elemento estranho. Porquê? Porque o objetivo da competição é perturbar esta comunicação do adversário, é criar estratégias e situações que vão promover destabilização na equipa, quebrar a noção de unidade e perturbar a capacidade de adaptação às situações do jogo. Logo, o objetivo passa por criar incerteza, noção de vantagem, superioridade, anular as ações do adversário e construir o próprio processo. Como é que se consegue isso? Recorrendo à desinformação, como forma de induzir o adversário em erro. Portanto, se eu transpuser estes valores para a vida real, de facto, são valores que considerados inferiores pelos autores que investigam esta situação. Porque o facto de criar desinformação significa que eu quero enganar. E ao querer enganar os adversários, eu vou criar desconfiança, logo geram-se hostilidades, o que é a antítese da ação moralmente madura. Se eu utilizar este tipo de estratégias na minha vida, obviamente que eu vou criar inimizades. O que é a desinformação? A desinformação corresponde à utilização das técnicas de comunicação e informação corporal para induzir em erro ou dar uma falsa imagem da realidade, intenção, mediante a supressão ou ocultação de informações, minimização da sua importância ou modificação do seu sentido. Mesmo uma pequena quantidade de incerteza gera uma resposta de erro no córtex frontal orbital. Se alguém omite a verdade ou age de forma incongruente, a incerteza resultante pode desencadear erros no córtex frontal orbital. Quantidades maiores de incerteza podem ser altamente debilitantes, provocando frustração que conduz à raiva. Ou seja, um bom professor é aquele que, para além de ensinar os alunos a utilizar uma linguagem corporal correta, que é técnica, também os ensina a mentir, que é o nome dado às afirmações corporais dissimuladas e enganosas, falsas, no entanto propositadas, ou seja, cria ambientes propícios à frustração. Porém, mentir é mentir, e numa sociedade que valoriza a transparência, a verdade e a confiança mútua, a desinformação é e será sempre uma forma moralmente duvidosa de se ter sucesso, porque se obstrui a verdade, contamina a confiança nas relações e contraria o sentido moral e o instinto social. Portanto, voltamos a perguntar, serão os valores da pedagogia da oposição, interdependência negativa, competição, os melhores valores para os desafios do século XXI? Este cartoon é extremamente interessante porque mostra claramente este paradoxo. Portanto, neste caso, o pai educou corretamente este filho. Nunca me estimulaste a competir desenfreadamente com os outros na escola, na universidade ou no trabalho. Sempre me disseste para ser amigo e solidário. Bons valores, amizade, solidariedade. Educaste-me para ser um homem bom pai. Portanto, podemos reduzir aqui a 3 valores fundamentais: ser amizade, solidariedade e bondade. Porém, este indivíduo mostra-se completamente indignado com o pai porque se sente despreparado para uma sociedade competitiva. Jamais te perdoarei. Portanto, porque a sociedade competitiva, aliás, privilegia os antónimos, aliás, o oposto daqueles valores. Cooperação. Portanto, nós queremos preparar os jovens para os desafios do século XXI, queremos prepará-los para a moralidade da vida cotidiana. E então queremos que os jovens aprendam a cooperar em sociedade. Queremos que valorizem a equidade, a lisura, a justiça, negociem o respeito pelos outros, criem sinergias
e trabalhem para o interesse comum, que é considerado um maior raciocínio moral. O desporto, a competição, valoriza o oposto destes valores, garantir a vitória, busca do interesse próprio, educa para a vantagem, para a superioridade, para a procura do domínio, do poder e sobreposição, e para se conseguir a vitória tem que se intimidar o oponente, tem que se diminuir a sua capacidade. Ou seja, quando nós analisamos isto à luz dos dilemas morais, podemos ler o seguinte: no desporto, o objetivo, ao contrário do diálogo moral de Hahn, não é equalizar as relações. Isto pode ser visto como um comportamento egoísta, egocêntrico ou de interesse próprio, e como tal é a antítese da ação moralmente madura quando analisada à luz dos níveis morais de Hahn. Os dilemas do desporto podem provocar níveis mais baixos de raciocínio moral como respostas contextualmente apropriadas, mas desapropriadas relativamente aos desafios da vida. Os processos construtivos de resolução de conflitos são semelhantes aos processos cooperativos de resolução de problemas. Isto é uma afirmação de Morton Dutch nos seus estudos sobre a resolução de conflitos. Morton Dutch, a investigação dele mostrou que a resolução de conflitos construtiva inerente aos jogos cooperativos é superior em resultados comparativamente aos processos competitivos com o mesmo propósito. Ou seja, os processos competitivos de resolução de conflitos são semelhantes aos processos destrutivos, aliás, os processos destrutivos de resolução de conflitos são semelhantes aos processos competitivos. Agora vou utilizar aqui um exemplo, que foi um exemplo da aplicação das provas da frição em 2019, em que eu fui um dos aplicadores, e este é um jogo que era para ser aplicado, estava na prova. Este jogo, basicamente, chama-se o jogo das tocas, tem uma área limitada, os jogadores têm que estar situados dentro dos seus arcos, são as suas tocas, a uma equidistância do centro, onde está um arco com 12 bolas. Estas bolas são designadas por alimento. Ou seja, ao fim e ao cabo, este jogo mimetiza, é uma metáfora à sobrevivência. Os jogadores estão sozinhos e o objetivo é, durante o tempo de jogo, sem sair das fronteiras espaciais do jogo, ir ao centro e buscar o maior número de bolas de alimento para a sua toca. O que é que não é permitido? Roubar a bola ou o alimento das mãos do seu colega, mas é permitido, na sua ausência, quando ele está fora para ir buscar bolas, é permitido ir à sua toca e roubar o alimento. Então, que tipo de valores é que prevalecem aqui neste jogo? Obviamente que no final da aplicação do jogo, numa situação particular, vários alunos, portanto, esforçaram-se, todos eles tentaram ter o maior sucesso possível, mas o jogo acabou em que o jogador C, um dos jogadores, um menino, que tinha feito um esforço tremendo e foi rápido a ir ao centro buscar muitas bolas, chegou ao fim do jogo, ele não tinha nenhuma bola. Isto tudo porquê? Porque o seu vizinho decidiu, em vez de ir ao centro, roubar estrategicamente, não é? Nós consideramos isso uma estratégia, mas ele decidiu ir à sua toca e tirar os alimentos que ele tinha ido buscar ao centro. Ou seja, claro que este menino mostrou sentimentos de desespero, ele estava de certa forma indignado porque tinha feito um esforço, estava triste, angustiado, e isso uma sensação, e notava-se claramente nos olhos dele, uma sensação de injustiça, porque tinha feito um esforço tremendo e sentiu-se ludibriado relativamente ao seu resultado. Eu pergunto que tipo de valores estão aqui a passar. Então vamos fazer uma análise dos valores. Ou seja, este jogo privilegia o individualismo. Ou seja, há uma metáfora à sobrevivência, as bolas são o alimento, e ele está sozinho, e ele tem que sobreviver sozinho. É o isolamento, é o tipo de valores. Este jogo permite o roubo. O roubo cria má vizinhança. Enquanto ele se esforça por ir caçar, por assim dizer, e buscar alimento ao centro, os outros vão à sua toca, à sua casa e roubam o seu alimento. Portanto, legitima-se o ato de roubar. Atitude competitiva, oposição, eles estão em oposição, a sobrevivência é individual, não há aqui cooperação, pelo contrário. Oportunismo, astúcia, isto valoriza a astúcia. Portanto, se nos lembrarmos e reportarmos ao cartoon anterior, este menino poderia ser aquele senhor já adulto que estava extremamente indignado com o pai porque o ensinou a ser bondoso e no fim ele não tem argumentos para sobreviver numa sociedade competitiva. E nós, como professores, acabamos por utilizar jogos e mais
grave ainda, utilizamos em provas determinado tipo de jogos que promovem este tipo de valores sociais. Programamos as pessoas para este tipo de valores. Obviamente começamos a falar aqui em dilemas morais. Eu, como professor, sinto bastantes dilemas morais. O desporto é uma simulação e substituição mimética do tipo de confronto que a guerra significa. Só que a diferença é que existem restrições à violência impostas pelo respeito obrigatório às regras. No entanto, o desporto não elimina o confronto, apenas substitui a sua forma mais violenta por uma violência que é controlada e diminuída. Portanto, podemos observar o jogo das tocas. Existe uma certa violência, ou seja, esta violência emocional e ética e moral relativamente à própria mecânica do jogo. Portanto, nós temos que ultrapassar, temos que passar esta dissonância cognitiva e começar a perceber que se queremos promover valores, outro tipo de valores, nós temos que começar a promover jogos com interdependência positiva, jogos cooperativos. Obviamente que se nós fizermos uma análise a nível dos jogos de invasão territorial com árbitro, que é o caso do futebol, o handball, o basquetebol, que nós aplicamos nas nossas aulas, ao nível da interdependência, a nível dos valores, eles situam-se no quadrante inferior, aqui no cantinho. Mas, no entanto, quando nós introduzimos nos jogos de invasão territorial autorreferenciados, como é o caso do Frisbee, nós conseguimos resolver muitos dos problemas e das tensões geradas pelas injustiças causadas durante o jogo e diminuímos a probabilidade de conflito. Porquê? Porque os círculos de espírito acabam por ajudar os próprios alunos e os jogadores a autocontrolarem-se mais, a fazer uma gestão mais cuidada do tipo de emoções e atitudes que têm durante o jogo. Porém, se queremos realmente evoluir para um nível superior, para um nível de maturidade moral superior, teremos que evoluir para os jogos cooperativos autorreferenciados, onde prevalece a interdependência positiva. Continuamos aqui com os dilemas morais, portanto, em baixo temos os níveis de Terry Orlick da evolução desde a rivalidade competitiva até ao auxílio cooperativo humanista, portanto, desde a oposição valores inferiores para os valores superiores, e temos na escala vertical, temos também os valores de norma AN, em baixo valores inferiores, em cima valores superiores. Portanto, quando nós utilizamos os jogos de invasão territorial, jogos de rede, que é o caso do vôlei, do badminton, a luta e as atividades desportivas individuais, onde prevalece a interdependência negativa, nós estamos a programar, estamos a valorizar, estamos a formar, sobretudo nos jovens, valores considerados inferiores a nível de raciocínio moral. Se nós queremos promover valores superiores, temos que evoluir para as atividades de exploração da natureza, atividades rítmicas e expressivas e, sobretudo, aqui atrás de mim, jogos cooperativos. Portanto, e aqui sim estamos a trabalhar a nível de valores superiores. Obviamente que quando nós olhamos para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e falamos para o tipo de valores, se calhar nós temos que começar a ter uma atitude mais interventiva a nível da construção dos jogos que aplicamos nas nossas aulas e mais responsabilidade. E logo temos que começar por nos questionar que tipo de valores, ao contrário dos jogos desportivos que são pré-definidos, em que nós víamos a mecânica estava lá em cima e depois a seguir à mecânica vinha a dinâmica e a estética em último lugar, nós aqui invertemos esta posição. Primeiro temos que nos preocupar com o tipo de valores, o tipo de emoções que queremos promover e o tipo de interações sociais, e só depois é que criamos regras de jogos que tenham ou que promovam este tipo de valores que nos interessam para os desafios do século XXI. Um exemplo que eu utilizo é este jogo desenvolvido pelo John Hunter, que é um pedagogo, criou o chamado Jogo da Paz Mundial. É um jogo de tabuleiro, mas é um jogo que tem 4 níveis, que eu não vou aprofundar muito sobre isto, que podem pesquisar na sua apresentação no TED Talk, mas é um jogo cujo resultado ajuda os alunos a transformarem a sua percepção ou necessidade de competição numa necessidade de cooperação. Portanto, os alunos estão divididos em grupos, começam por ter uma atitude de oposição, cada um representa um país que tem o seu exército, tem os seus recursos, tem as suas fronteiras, e existem problemas que intersetam
estes países, eles têm que os resolver. E eles no início começam o jogo com uma atitude competitiva, portanto, uma atitude de oposição, em que querem impor os seus interesses aos países vizinhos, mas rapidamente se apercebem que para conseguir atingir os objetivos do jogo, que é a paz mundial, eles apercebem-se que têm em mãos um problema unificador. Ou seja, eles têm que passar por uma atitude cooperativa, têm que negociar com os países vizinhos, de forma que todos consigam alcançar os seus objetivos e haja um sucesso comum. Isto é algo que o desporto nunca vai conseguir, porque o desporto mantém-nos sempre agarrados àquilo que eu chamo uma realidade bidimensional, porque eu quero sempre a vitória. Então vou treinar para ganhar e a seguir perco, e a seguir vou treinar novamente para ganhar, e quando ganho atinjo a vitória, mas depois a seguir tenho medo de perder essa vitória. E é um ciclo fechado, não evolui nunca para uma relação construtiva. E pronto, esta é a primeira reflexão. Espero que tenham gostado e de facto o objetivo aqui é levantar questões e promover uma nova visão da educação física e para que possamos refletir profundamente sobre o tipo de metodologias dinâmicas, o tipo de jogos que utilizamos e os valores que estamos a promover nas aulas de educação física. E até uma próxima oportunidade e obrigado.